Olá pessoal, meu nome é Fernando Oliveira, sou professor do curso de atendente de farmácia, de farmacista, e tem esse canal aqui, Fernando Oliveira, onde a gente fala aí sobre técnicas de vendas para farmácia e drogaria, medicamentos mais vendidos e suas vendas adicionais, cosmetologia, suplemento de musculação, farmacologia, mas tudo focado aí para balconista. Tá? E também tem um outro canal chamado Trabalho em Farmácia, que vai estar o link na descrição desse podcast aí, que é só para quem não trabalha em farmácia, tá? Então se você está escutando esse podcast aí e não trabalha ainda em farmácia e gostaria de trabalhar, depois você acessa outro canal também, que lá fala só sobre como conquistar emprego em farmácia e drogarias, tá bom? Então aqui a gente não vai mais falar sobre esse assunto, tá? Só vou falar sobre esse assunto no canal Trabalho em Drogaria. Aqui a gente vai entender que você já trabalha ou que você já está procurando emprego e quer aprender sobre assuntos de quem já trabalha em drogaria. Então no podcast de hoje, a gente vai falar aí sobre um medicamento isento de prescrição médica e muito vendido nas drogarias, tá? Que é a dipirona. Então vocês vão ver que eu, na maioria das vezes, não falo o nome comercial, sempre procuro falar aí o nome do princípio ativo, que você guardando o nome do princípio ativo, você vai guardar o nome de muitos nomes comerciais, tá? Então, se a gente falar isso, o nome comercial, eu vou ter que gravar uns 10, 12, 15, 20 podcasts só para falar dos mesmos medicamentos que tem o mesmo princípio ativo, que é a dipirona. Então, eu falando um podcast sobre a dipirona, você vai ver que tem muitos medicamentos dentro da sua farmácia que tem dipirona e muitos medicamentos que, além de outros princípios ativos, tem a dipirona como potencializador desse medicamento aí, tá? Então, você aprendendo a dipirona, você aprende sobre todos esses outros medicamentos, tá bom? E vou falar também, das suas vendas adicionais, não vou falar só da dipirona, vou falar da dipirona e o que mais você pode vender para o cliente que vem comprar dipirona na sua farmácia, porque a gente sabe que é muito difícil, é muito mais caro você conquistar um cliente novo do que você vender mais para aquele cliente que já está dentro da sua farmácia, que já confia em você, que já foi até você, que está ali disposto a comprar aquilo que você indica, se ele confiar em você. Por isso que você sempre tem que ser honesto, sempre com responsabilidade, sempre dentro da legislação. Então a gente tem uma dinâmica, a gente começou no outro canal, Trabalho em Farmácia, que é aluno assina a chamada, e a maneira de assinar a chamada seria aí você dando like no vídeo. Então, se você não é nosso aluno ainda, se inscreve lá no canal, clique no sininho, para você não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. E se você não quer perder nenhum vídeo, nenhum podcast, porque o YouTube ele manda aí para no máximo 20% dos inscritos, o nosso vídeo como sugestão. Então, lá na descrição desse podcast, você também pode clicar aí na nossa lista VIP, e aí você vai ser avisado pelo WhatsApp, Não vou ficar enchendo sua caixa de mensagem lá no WhatsApp, não, você pode ter certeza, vou mandar só quando tiver vídeos novos, e a qualquer momento que você quiser sair, é só você escrever que você não quer receber mais, e a gente tira você aí, da nossa lista VIP e não te manda mais mensagens. Então, se você já é nosso aluno, vai lá, dá o like, dá um pause aí rapidinho, dá o like para você assinar a chamada. Se você não é nosso aluno, faz aquilo que eu falei, se inscreve, já clica no sininho, vai lá, já se inscreve na nossa lista VIP, volta aqui, assina a chamada dando seu like e vamos começar o vídeo de hoje aí, o nosso podcast, que é sobre os medicamentos isentos de prescrição médicas mais vendidos e suas vendas adicionais. E hoje a gente vai falar da dipirona, tá? E enquanto eu vou falando aqui, você desce um pouquinho, vai até a descrição desse vídeo, desse podcast, que vai ter o resumo do que eu estou falando aqui, tá bom? Então, para você acompanhar esse áudio, é legal que você vai acompanhando também pelo resumo que está ali na descrição. Esse resumo sempre eu estou postando antes no Instagram. Se você quer saber o que eu vou estar postando aqui, no YouTube, antes eu vou estar postando lá no Instagram. Então, você, no final do vídeo, você rola um pouco a descrição mais para baixo, vê lá o link do nosso Instagram, você clica lá, começa a me seguir, que sempre eu vou estar postando o resumo no Instagram primeiro, e aí depois eu posto o áudio aqui no YouTube, tá? Então é uma maneira também de você ser avisado aí dos nossos conteúdos. Então o que é a dipirona? A dipirona é um analgésico, e um antitérmico. Na verdade, a maneira correta de você falar é o antipirético. Por quê? Qual a diferença do antitérmico e o antipirético?
tá? O antitérmico, ele baixa a sua temperatura independente se ela está normal ou não. Por isso ele pode causar hipotermia em você, tá? O antipirético, ele normaliza a sua temperatura, tá? Então se a sua temperatura estiver alta, ela vai baixar, mas se ela estiver normal, ela vai continuar normal. Né? Se você está com uma dor de cabeça e a sua temperatura está normal e você tomar um dipirona, a sua temperatura não vai baixar mais do que o normal, tá? Então por isso que a gente chama ele de antipirético. Agora, se você está com a temperatura alta, independente se você está com dor ou não, e você tomar a dipirona, aí sim a sua temperatura vai normalizar, tá? Não baixar. Por quê? Porque baixar, ela pode baixar mais do que o normal, né? Então ela vai voltar para o normal. Mas, se tratando de cliente, né, eu sou a favor de que o meu pai, que tem mais de 40 anos de farmácia aí, sempre fala, né, a gente precisa torcer pro time que o cliente torce. Então, se o cliente fala, me dá um antitérmico, você fala, vou te dar um antitérmico. Me dá um remédio para febre, vou te dar um remédio para febre. Tá? Se o cliente pedir para você um antitérmico, não vai tentar explicar para ele que é antipirético e tal. Né? Essa informação é para você saber se um dia você for prestar um concurso, se um dia você for fazer uma entrevista de emprego, for falar direto com um farmacêutico, às vezes pode cair numa provinha aí de alguma entrevista de emprego, tá? Mas para o cliente a gente vai falar sempre a linguagem dele. Então, para que serve, né, a dipirona? Se ela é um analgésico antitérmico, consequentemente ela serve para dor e febre, né? Dores moderadas, dores leves a moderada, né? Uma dor aí muito absurdamente intensa, de um traumatismo, de uma fratura exposta, né? Aí o médico vai passar algum medicamento controlado aí, né, à base de codeína, à base, né, de morfina, alguma coisa que é mais forte. Então, a dipirona, no caso, aí ela serve aí para dores leves e moderada e também febre. Como que essa dipirona ela age? Né? Ela age na diminuição da produção de prostaglandina, tá? Não vou aprofundar aqui, provavelmente, né, eu vou estar postando algum vídeo aí sobre os anti-inflamatórios, tá? Mas se você já quiser se adiantar, digita aí anti-inflamatórios, aulas sobre anti-inflamatórios, você vai ver que tem um monte de aulas aí para anti-inflamatórios, tá? Por isso até que eu não postei ainda, porque eu quero postar uma aula um pouco mais simples do que essas aulas que o pessoal posta aí, que normalmente essas aulas são mais para o farmacêutico, fala muito de receptor, então eles acabam aprofundando demais numa coisa que para o balcão eu acho que não precisa. Se você quiser saber, não tem problema, você vai lá e assiste todos esses vídeos aí, né, que eu tenho certeza que mal não vai fazer, vai te ajudar muito. Mas o vídeo que eu postar, eu gostaria de que ficasse bem mais simples do que esses vídeos que eu assisto, que eu gosto de todos, mas se eu tentar explicar para o cliente da maneira que eu vejo esses vídeos, o cliente não vai entender nada. Então eu quero fazer um vídeo de uma maneira que eu consiga explicar para vocês, que vocês consigam entender, e se caso o cliente vier a perguntar, você consegue explicar para o cliente de uma maneira que o cliente entenda. Tá? Então não estou criticando os outros vídeos, são muito bons, excelentes, tanto é que eu estou recomendando que vocês assistam, tá? Digita aí farmacologia dos anti-inflamatórios, você vai ver que tem um monte de vídeo excelente, muito bom, tá? Mas já é mais profundo, né? Então acho que é mais para o farmacêutico, para ele que quer se aprofundar mais, né? Para o balconista também, mas para mim, né? Para o meu canal que é focado no balconista, eu sei que tem muito farmacêutico aqui, mas o farmacêutico vai explicar para o cliente também, então eu queria que ele aprendesse também essa linguagem mais simples para poder explicar para o cliente, tá? Não que os outros vídeos estejam errados, o meu esteja certo, tá? Eu só quero que o meu esteja uma linguagem mais simples, né? Que o cliente consiga entender, e não só você balconista, não só você farmacêutico, tá? Então, como que a dipirona age? Ela age diminuindo a prostaglandina. O que é a prostaglandina? A prostaglandina é uma substância química que libera toda vez que a gente tem algum trauma, né? Uma contusão ou um corte, né? Toda vez que a gente lesiona alguma parte do nosso corpo, libera a prostaglandina. Na maioria dos vídeos, né, sobre anti-inflamatório, mostra um corte, pode ser uma batida, né? Pode ser alguma bactéria que está ali causando uma infecção e aquilo vai liberando prostaglandina, então causa dor, causa inflamação, né? Normalmente aquela parte fica mais quente, fica mais inchado, tá? E como a dipirona, tá? Ela é um anti-inflamatório, mas ela tem um poder baixo de anti-inflamatório, né? O poder maior dela é na parte analgésica e febre, né? E antipirética.
então ela vai agir mais, né, ela vai diminuir mais a prostaglandina, principalmente da dor e da temperatura, tá? Então ela vai diminuir essa prostaglandina que é liberada pelo tecido onde ele é lesionado, consequentemente diminui a dor. E no caso da febre, né, essa prostaglandina ela é liberada por uma parte no cérebro, não vou especificar aqui qual é a parte por enquanto, que senão você vai ter que ficar decorando muito nome aí, você vai achar que precisa decorar esses nomes todos e não precisa, tá? Só precisa saber que bloqueia a prostaglandina de uma parte do cérebro e essa parte é bem a parte onde regula a nossa temperatura. E aí, se você diminui essa prostaglandina, consequentemente você regula a temperatura. Por isso que você não abaixa a temperatura demais além do normal. Você só vai diminuir a prostaglandina. Quem desregulou essa temperatura foi a prostaglandina. Por quê? Porque ela faz com que o seu corpo aumente a sua temperatura, porque a gente sabe que sempre quando a temperatura está aumentada, as reações químicas também estão aumentadas. E isso favorece a gente nas reações químicas que combatem a bactéria, que combatem as infecções, que ajudam aí na cicatrização, né, do tecido machucado, tá? Então a febre ela não é de todo ruim. O problema é quando ela está exageradamente alta, ela pode causar convulsões, tá bom? Então, como a dipirona age? Diminuindo a prostaglandina, sendo que a prostaglandina que causa a dor, ela diminui a dor, sendo que a prostaglandina no cérebro é quem, né, faz aumentar a nossa temperatura, ela faz a nossa temperatura voltar ao normal, né, quando a gente toma a dipirona. E quais que seriam as vendas adicionais, né, dessa dipirona? Então, o cliente que veio comprar dipirona, o que a gente pode estar oferecendo a mais para esse cliente? Né, para a gente poder completar, né, aquilo que ele veio buscar, porque sempre uma coisa acaba precisando de outra, né, e isso faz também com que o nosso ticket médio, né, como vendedor, o ticket médio da farmácia, seja aumentado, mas de uma maneira consciente, de uma maneira que você esteja ajudando o cliente. Não adianta você ficar vendendo qualquer coisa para o cliente só para aumentar a sua comissão, você precisa vender alguma coisa que vai agregar para ele, que ele vai chegar na casa dele, né? Ele veio para comprar uma coisa, talvez ele vai comprar 2, 3 coisas, mas que ele chegue na casa dele e fala, nossa, né, ainda bem que o cara me ofereceu isso, olha, eu nem sabia que eu precisava disso, tá? Então a venda saudável, a venda sadia, a venda consciente é assim, tá? Quando o cliente chega na casa e ele ainda continua achando que ele fez uma boa compra. Tá? Se a gente enfia, se a gente empurra, né, como diz aí, faz a empurroterapia, que o cliente chega na farmácia dele e ele se arrepende do que ele comprou, você acaba até vendendo mais num primeiro momento, mas ele começa a evitar a sua farmácia, que ele fala, putz, eu vou lá para comprar uma coisa, o cara fica me empurrando um monte de coisa que eu não quero, eu tenho vergonha e acabo comprando, tá? Mas não, o que eu vou te ensinar aqui é você oferecer o que ele precisa, que às vezes ele não sabe que ele precisa, tá? E a primeira venda adicional você, na verdade, você tem que fazer a sondagem, né? Nos meus vídeos lá de técnicas de venda, o vídeo mais assistido é a abordagem, mas para mim o vídeo mais importante é a sondagem, porque você precisa perguntar para esse cliente, né? Quem que vai tomar esse medicamento? Você está comprando para quem? Aí você vai descobrir se é para ele, se é para a esposa, se é para o filho, né? Se é para um adulto, se é para um adolescente, se é para um bebê, se é para uma criança. Por que isso? Primeiro, se for para um bebê ou para uma criança, o dipirona ele é horrível de tomar. Tá? Não sei se você já tomou dipirona. Um bebê e uma criança, você vai ter muito trabalho para dar um dipirona gotas para esse bebê, para essa criança. Aí seria interessante você estar oferecendo para ele o dipirona líquido, tá? Porque o dipirona líquido ele é mais docinho. O bebê vai gostar, a criança vai gostar. Então você não vai precisar ficar brigando com a criança. Já vi pai bater na criança dentro da farmácia porque a criança não queria tomar o remédio, tá? Por quê? Porque o remédio era ruim. Só que hoje não precisa mais, tá? Na minha época, quando eu comecei, né, quando eu comprei a minha farmácia, né, eu tinha 17 anos, hoje eu tô com 35. Na época eu ajudava na farmácia dos meus pais, né, quando eu tinha lá meus 12 anos, 13 anos, 10 anos, 8 anos, né? Eu via muitas pessoas, né? Eu ficava sabendo de pessoas que faziam supositório de dipirona na criança porque a criança não tomava dipirona porque a dipirona era ruim, tá? E hoje não precisa mais nada disso. Hoje a indústria farmacêutica já percebeu que o medicamento ele não precisa ser ruim para ser bom, né? Antigamente as pessoas pensavam assim, não, o medicamento precisa ser ruim para ser bom. Ele precisa ter um gosto ruim para que ele faça efeito. Tá? Hoje não precisa mais isso. A indústria farmacêutica já evoluiu tanto a sua tecnologia, né? Tanto é que tem uma matéria na faculdade que chama tecnologia farmacêutica, que ela
consegue fazer um medicamento bom, um medicamento que funcione e consegue colocar sabor, consegue colocar aroma, consegue colocar cor naquele medicamento para que ele seja mais aceitável pelas crianças, né, pelos bebês, às vezes até pelos jovens, até algumas pessoas, alguns adultos não gostam de tomar esses medicamentos. E você pode estar oferecendo aí o líquido para ele, né? No caso, se for adulto, você vai oferecer o comprimido, né? Não precisa ser o gotas, também não precisa ser o líquido, que ele vai ter que tomar muito, vai acabar logo, né? Ele é um pouquinho mais caro, mas pode ser o comprimido, né? Então, por isso que é interessante você perguntar, né, quem que é que vai tomar. Se for uma criança ou um bebê, você pode oferecer o líquido, que ele é mais docinho. Se for um adulto que às vezes tem dificuldade de tomar o gota, você pode oferecer o comprimido. Se às vezes o adulto tem dificuldade de tomar o comprimido e tem dificuldade de tomar o gotas, aí você pode oferecer o líquido também para esse adulto, tá? Por mais que ele vai tomar mais, que vai acabar mais rápido, mas ele vai ficar contente, ele vai falar, nossa, toda farmácia que eu vou tem que ficar tomando esse dipirona horrível aqui, e agora eu fui lá, né, aquele moço, aquela moça me ofereceu esse dipirona docinho, né? O paracetamol também tem líquido, que às vezes a gente tá falando aqui, né, de analgésico antitérmico, a gente tá falando de dipirona, mas às vezes o cliente pode buscar um paracetamol também, você pode oferecer o líquido, tá? E aí ele vai gostar, ele vai pagar mais caro, mas ele vai ficar feliz, por quê? Porque ele vai tomar o medicamento e ele, né, não vai sentir aquele gosto horrível, não vai ter dificuldade de tomar aquele medicamento, tá? A venda adicional 2, se o cliente, né, no caso vai perguntar para o cliente, vai fazer a sondagem, tá? Se você não sabe o que é sondagem, digita aí técnica de venda, sondagem, Fernando Oliveira, e você vai ver, né, o meu vídeo sobre técnica de venda e sondagem, ou você vai no meu canal, vai lá nas minhas playlists, tem a playlist de técnica de vendas, ou você assiste a playlist inteira, que eu acho legal, ou você já vai direto no vídeo lá onde fala sobre sondagem, tá? E aí você vai fazer a sondagem, vai perguntar para quem que é e para que é, né? Então se a pessoa falar que é para febre, o que você vai oferecer para essa pessoa? Você vai oferecer o termômetro, né? Então como é que essa pessoa, mas eu ponho a mão nele e vejo que ele está quente, eu quero um remédio para febre. Tudo bem, só que para o médico, né, ou para você saber se o problema é mais grave do que você imagina, é interessante você saber o valor exato da temperatura, tá? Então se é 37,5, 38, né, você vai ali dar um dipirona, vai dar um paracetamol 38,5, né, e vai tentar ali até umas 48 horas, que se você levar no médico, o próprio médico vai falar que antes de 48 horas ele não vai dar o antibiótico, né, porque ele não sabe se é vírus, não sabe se é bactéria, né, então não tem como ele dar um antibiótico sem ter certeza, né? Se for particular, se for convênio, às vezes até consegue fazer o exame, né? No exame dá para ver se é bactéria, se é vírus, mas pegar no SUS lá mesmo, o médico não vai ter condição de fazer exame em todo mundo, né? Então ele vai pedir para a pessoa esperar 48 horas para voltar, né? Agora, se tiver 39, 39,5, talvez ele peça o exame. Então, é interessante para o médico saber se essa febre é uma febre de 37,5, 38, 38,5 ou se é uma febre de 39, 39,5, tá? Então, você vai explicar para ele isso na hora de você oferecer o termômetro. Então, primeiro você tem que saber que ele está comprando para febre, fazendo a sondagem, perguntando para ele, né, para que a pessoa, primeiro quem que vai tomar, né, para ver se você vai oferecer o líquido ou gotas ou comprimido. Depois, o que essa pessoa tem, né, febre. Olha, o senhor tem termômetro em casa? Não, né? Então você vai oferecer o termômetro para essa pessoa. E aí, como você fez a sondagem, se você descobrir que é uma criança, é um bebê, né? Você vai oferecer primeiro o termômetro digital e infravermelho. Por quê? Porque ele tem um ticket médio maior e porque ele não precisa tirar a roupa da criança, né? Nando, mas precisa tirar a roupa da criança. Se for um bebê que normalmente fica capotado, né? A mãe põe um monte de roupa, tá dormindo lá cheio de coberta, ou às vezes tá na época de frio, tá com muita blusa e tal. Sim, tá? Você precisa tirar a roupa dessa criança. Eu precisei fazer várias vezes isso com meu filho, tá? Por isso que eu tô falando, não como farmacêutico somente, não como balconista, mas também como pai, tá? Eu precisei tirar várias vezes a roupa do meu filho para mim poder ver a temperatura dele real, né? Porque se você põe o termômetro e a criança está cheia de cobertor, cheia de blusa, você vai achar que ela está mais alta do que ela realmente está. E aí foi quando eu descobri esse termômetro digital infravermelho, né? Que você vai lá, aperta ele, mira na testa da criança
e aí a criança não tem problema, né? Ela não pode estar tão capotada, cheia de blusa. Você vai tirar talvez a blusa e deixar de bodyzinho, né? Tirar o cobertor, mas você não precisa tirar toda a roupa dessa criança, tá? E isso você vai explicar para o pai, você vai explicar para a mãe que por esse motivo é interessante que esse pai, que essa mãe leve o termômetro digital infravermelho, mesmo ele sendo bem mais caro do que os outros, mas o custo-benefício dele ainda vale a pena, né? De você não ver sua criança passando frio, tá? Eu falo isso porque eu sou pai, porque meu filho já passou frio, eu precisando verificar a temperatura dele, e eu sei que vale a pena pagar, tá? Mais caro no digital infravermelho. Aí você pode falar, pô, Nanda, mas você pagou no preço de custo, você pegou na sua farmácia, mas vocês sabem que esses produtos a gente não tem uma margem de lucro tão grande, né? Então mesmo eu pagando no preço de custo, eu paguei caro, e mesmo assim compensou. Tá, eu sou uma pessoa que, né, sou considerada aí pão duro, mão de vaca, eu sou uma pessoa que não sou de gastar dinheiro à toa, né, dinheiro com qualquer coisa, mas nesse caso valeu a pena e até hoje eu recomendo para todo mundo que tem bebê, que tem criança. Tá? Se o cliente mesmo assim, você explicou todos os motivos e tal, e às vezes o cliente não tem o dinheiro, ou ele não quer, ou ele não conseguiu enxergar esses benefícios que você está falando para ele, que eu estou falando para você, que para mim foi um benefício, para o meu filho foi um benefício, né? Então eu gosto muito de indicar para os outros o que eu indico para mim, o que eu indico para minha família, o que eu indico para o meu filho, o que eu indico, né, para os meus pais, para os meus avós, porque né, senão não tem como a gente trabalhar, né? A gente indica para os outros e para a gente não, né? Então na maioria das vezes eu gosto, tá, de indicar coisas que eu também indico para mim e para minha família. E aí se caso mesmo assim esse cliente não quiser isso, né, não quiser o termômetro digital em infravermelho, você vai oferecer o termômetro digital simples, sem ser infravermelho. Por que isso, Nando? Porque ele é mais fácil de você olhar, né? Ele apita quando dá o tempo, você vai lá e ele mostra, né? Ele é digital, então você enxerga os números que tá ali mais fácil, você não tem dificuldade de ficar olhando, né? Igual no de mercúrio. E ele é pouca coisa mais caro do que o de vidro, o de mercúrio, né? Se quebrar ele é menos tóxico, então ele não tem esse problema de às vezes quebrar e às vezes a criança, né, ingerir aí o mercúrio, alguma coisa do tipo, né? Às vezes a criança se mexe muito e dá uma zebra de quebrar ali na axila da criança e tal, né? Então você vai oferecer para ele por esses motivos, pela facilidade, né? Tempo, a pessoa não precisa ficar marcando tempo. Putz, e agora? Será que já passou 5 minutos? Será que passou 10 minutos? Será que passou 1 minuto? Esqueci de marcar o tempo. E agora, né? Será que tá bom? Será que não tá bom? Como é que eu faço para zerar esse termômetro? Então tudo isso são complicações que a pessoa não precisa ter se ela levar o termômetro digital simples, né? Por um valor um pouco mais alto, ela tem condição de acessar esse produto, né? E aí, se em último caso ela não quiser, aí você vai oferecer o normal de vidro, né, de mercúrio lá e tal. E pelo menos quando você chegar no mais barato, ela vai achar que é mais barato ainda, porque você já falou de um mais caro, né, e você falou de um intermediário e depois você chegou no mais barato. Se você já ir direto no mais barato, na cabeça dela vai parecer mais caro do que é. Então, quando você vem de cima para baixo, então tudo que você for oferecer na sua farmácia, né? Se você trabalha em loja de roupa, não está em farmácia ainda. Se você está em lanchonete, não está em farmácia ainda. Se você está em loja de carro, não está em farmácia ainda. Você sempre vai começar do mais caro para o mais barato. Não importa se você está vendo o cara, se o cara está com uma roupa simples, se o cara chegou num carro simples, não importa. Você nunca sabe quem vai comprar o mais caro. Tá? E se você oferecer o mais caro, a pessoa não comprar, você tem muito mais chance de vender o mais barato, tá? Pelo que a gente chama de gatilho mental do contraste. Depois eu vou gravar um vídeo, um podcast falando sobre isso, tá? Então primeiro o digital infravermelho, depois o digital simples e por último o termômetro, mas você precisa fazer a sondagem, saber que é para febre e explicar para ele o porquê, tá, dele tá levando o termômetro, que é pro médico faz muita diferença, né, se é 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, tá? Então pro médico isso é relevante, isso importa saber. Então por isso que não basta só colocar a mão na testa e falar que tá quente e levar pro médico. É bom sim, lógico, a gente vai falar, ó, se não melhorar em 48 horas, você vai levar pro médico. Mas chegando lá você faz as suas anotações, né?
Então, se você vai dar o dipirona de 6 em 6 horas, você não precisa dar de 6 em 6, né? Você dá de 6 horas e meia em 6 horas e meia, por exemplo. Não, por que 6 horas e meia? Porque essas meia hora que ele tá sem o efeito do remédio, é a hora que você vai olhar a temperatura para você falar pro médico. Se você der dipirona e passar 2 horas e for olhar a febre, não vai ter febre. Aí você vai falar pro médico, melhorou a febre. O médico vai falar, então ele não tem nada, pode ir embora para casa, né? Então você precisa verificar a temperatura dessa pessoa quando ele não está sob o efeito da dipirona. E quando ele não vai estar sob o efeito da dipirona? Depois que passou as 6 horas, a não ser que a febre esteja voltando antes. Tá? Daí é um outro problema, a gente vai conversar à parte. Então, se tomou o dipirona e com 4 horas, 5 horas voltou a febre, normalmente o médico pede para alternar com paracetamol. Mas, né, não vou falar isso aqui, senão vai ficar muito grande esse podcast aqui, tá? Então, né, você vai verificar a temperatura normalmente depois de 6 horas. Antes de dar o dipirona de novo, né, você pede para o cliente verificar a temperatura e marcar. Que se caso, depois de 48 horas, ele precisar levar no médico, ele tem todas as marcações, né, da temperatura próxima da exata para falar para o médico. E se caso esse cliente falar, não é para febre, é para dor, né? Então, se for uma dor de cabeça, aí não tem o que fazer, né? Mas se for uma dor externa, uma dor muscular, uma dor de torção, uma dor de batida, de contusão, né? Você pode estar oferecendo para esse cliente sprays anti-inflamatórios e analgésicos, né? No caso aí o diclofenaco, nimesulida, né? Ou algum outro spray que você tenha aí anti-inflamatório e analgésico. Só no caso do gelol, dos seus similares, tem que tomar cuidado porque ele não pode ter lesão na pele. Então, se for uma batida, uma contusão que cortou a pele, que arranhou a pele, você não pode passar gelol ou seus similares ali em cima, tá? Que senão machuca mais ainda aquela ferida, tá? Então, só pode ser no caso de uma contusão que não houve corte e não houve e não tem ralado, tá? Para não absorver isso aí, aquilo ali tem que ficar na pele. Então, se for uma batida, uma contusão, uma dor muscular que não tenha corte, que não tenha ralado, aí os similares aí do gelol também vale a pena estar oferecendo, tá? Caso contrário, você vai indicar aí, né, o diclofenaco, nimesulida ou qualquer um outro anti-inflamatório que você tenha aí na sua farmácia para potencializar o efeito dessa dipirona, tá? E qual que é o argumento? Olha, se você tomar o dipirona e ainda passar o spray, né, você vai sarar mais rápido, consequentemente você vai tomar menos comprimido e consequentemente você vai ter menos efeito colateral do dipirona, tá? Ou se o cliente tiver tomar um diclofenaco, nimesulida comprimido, qualquer anti-inflamatório comprimido para dor, se você indicar para ele, né, o spray anti-inflamatório, ele vai tomar menos comprimido e consequentemente ele vai melhorar mais rápido. Isso eu acho que é o que mais vai ajudar a vender, você falar que vai melhorar a dor mais rápido e consequentemente, né, você vai tomar menos comprimido, consequentemente você vai ter menos efeito colateral, porque tudo que é externo tende a ter menos efeito colateral, né? E aí você vai oferecer o spray. Nando, mas por que o spray? Porque o spray é mais caro, tem um ticket médio maior e você sempre vai começar oferecendo pelo mais caro, pelo maior. Mesmo que você saiba que o cara não vai comprar, você vai oferecer o spray para ele. Se ele falar que ele não quer porque tá caro, porque ele não tem o dinheiro, por qualquer motivo, aí você fala, pô, mas então leva a pomada que é mais baratinho, de diclofenaco, né, de nimesulida, né, no caso aí às vezes em gel, né, mas é mais barato. Então assim, você vai oferecer o gel, você vai oferecer o spray, vai dar esse argumento, né, de que vai melhorar mais rápido, que vai ter menos efeito colateral. E aí, se mesmo assim esse argumento não resolver, né, não conseguir influenciar a venda, né, lembrando isso no caso se você for um farmacêutico, tá? Se você for um balconista, você precisa expor esses produtos de uma maneira que o cliente compre, ao invés de estar indicando. E se você for um farmacêutico, você tem autorização, né, para estar indicando, né? Isso é o que fala a lei, né? Não sei como é que a sua farmácia trabalha aí, né? Então eu tenho que falar em cima da lei, mas, né, se o seu patrão trabalha ou não em cima da lei, aí já não cabe a mim questionar, tá? Então você vai ver aí com o seu patrão como é que normalmente trabalha, né? O certo não é o balconista indicar, o certo é o balconista arrumar de uma maneira que seja mais visível para esse cliente, né? Mas se o seu patrão quiser correr o risco do balconista indicar, né, por conta e risco dele, tá? O balconista dificilmente vai ter algum problema, né, se ele fizer isso porque o patrão dele mandar, na maioria das vezes o problema vai cair sobre o próprio patrão, né? Então é por conta e risco
dele. Então, né, se o cliente não quer levar o spray, aí você vai estar oferecendo para ele um de valor um pouco mais em conta, né, que são aí os géis, né? E se você tiver o diclofenac, tiver o nimesulida, você vai escolher qual dos dois é mais caro, vai indicar por segundo e por último você vai explicar o mais barato. Ó, então leva esse aqui que é mais baratinho, pelo menos o senhor, né, vai tomar menos comprimido, vai ter menos efeito colateral, tá? E o segredo, gente, é lógico, é estudar a persuasão, né? Tem um livro aí, Armas da Persuasão, tem um livro aí, Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, tem bastante livro, tem bastante audiobook, né? Que você pode digitar e escutar se você não quer ler, né? Você pode escutar esses livros que eu te falei, tem um, acho que é Pense Rápido e Pense Devagar, tá? Você pode escutar esses audiobooks, ou pode comprar esses livros, você pode melhorar a sua persuasão, mas não adianta nada você ter persuasão se você não oferece para todos os clientes. Tá? Às vezes você pega uma pessoa que tem menos persuasão que você, mas vende mais do que você. Por quê? Porque ele oferece para todos e você só oferece para alguns. Você oferece para 10 e vende para os 10. Só que o outro cliente ele oferece para 100 e ele vende para 20. Ou seja, ele vende bem menos do que você, só que ele oferece muito mais do que você. Tá? Tem um vídeo meu no meu canal também aí que você pode digitar ou pode entrar no meu canal. Tá escrito lá, venda é mais matemática do que persuasão. E aí eu aprofundo mais nesse tema aí, tá? Na matemática, de você aproveitar da matemática, de você se beneficiar da matemática das vendas, que é quanto mais você oferece, mais você vende. E quanto mais você vende, ou quanto mais você oferece, mais persuasão você aprende a ter. Mais você aprende aquilo que dá certo você falar, e você aprende aquilo que dá errado. Tem coisa que você fala, o cliente já fecha a cara, você fala, nossa, eu não posso falar mais isso. Tem cliente que você fala, tem coisa que você fala, já brilha o olho do cliente. Você fala, nossa, isso eu preciso falar todas as vezes que eu for oferecer esse produto, tá? Então, assistam aí esse vídeo aí. Vendas é mais matemática do que persuasão. Uma observação aí, todo cliente que vier comprar dipirona para dor deve ser orientado, né? Caso a dor não melhore, né? O médico deve ser procurado, né? E no caso aí de febre, se não melhorar em 48 horas, o médico deve ser procurado. E eu, tá, gosto de se, por isso que eu falo do termômetro, se a febre tiver aí entre 39 e 39,5, eu já falo para tomar o dipirona e já ir para o médico, tá? Eu não falo para esperar 48 horas, porque na maioria das vezes é alguma coisa um pouco mais grave, né? Então eu vou lá, vendo a dipirona, vendo o paracetamol que o cliente veio comprar e falo, é 39,5? Você tem certeza? Você tem aparelho de... né? Você tem termômetro na sua casa? Tem. Então, ó, dá o dipirona, dá o paracetamol para ele, mas já vai no médico já, não espera as 48 horas não, tá? Por isso que eu falo para você que é importante você saber o valor, até para você dar essa sugestão pro cara, né? Botar um pouquinho de medo no cara, que senão o cara não vai no médico, né? E é importante, a gente sabe importante, a nossa função como farmacêutico, como balconista é importante, mas a gente sabe que a gente tem limites, né? E aonde acaba o nosso limite, né? Começa o médico. Então a gente precisa sim ser parceiro do médico, não ter ciúmes do médico e falar realmente, né? Se realmente tá ali 39, 39,5, olha, toma mais, já vai já, não espera não, tá? Se tiver às vezes 37,5, 38, 38,5, quer tomar um dipirona, esperar 48 horas, tudo bem, mas 39, 39,5, eu gosto de já botar um medinho na pessoa e fazer essa pessoa ir pro médico antes das 48 horas. Se o médico achar que é cabível voltar depois de 48 horas, aí é por conta e risco do médico e não sua, tá? Ah, mas chegar lá o médico não vai dar nada, o Nando falou que o médico não vai dar nada, vai ser só depois de 48 horas. Mas aí o problema já é do médico, já não é um problema seu. Tá? A sua parte de mandar ele pro médico você fez, mas vai que o cara chega lá e alguma coisa que o médico pode resolver rápido que depois de 48 horas complicaria, tá? Então eu gosto acima de 39, apesar de eu entregar o produto, eu vender o produto, eu encaminhar para o médico. Então se você chegou até aqui, né, e ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal, né, clica no sininho, você já está aí na descrição do vídeo acompanhando o nosso resumo, então desce um pouquinho mais abaixo aí, né, se inscreve aí na nossa lista VIP para você ter acesso a todos os nossos conteúdos, a gente avisar você
pelo WhatsApp, né, sobre técnica de vendas para balconista de farmácia, cosmetologia com foco em vendas, suplemento de musculação, marketing farmacêutico. Então a gente vai estar falando sobre tudo aí na área para balconista de farmácia e na linguagem do balconista, tá? Não que eu não quero farmacêutico no nosso canal, muito bem-vindo vai ser os farmacêuticos, mas, tá? Já saibam que a linguagem vai ser bem mais simples do que a linguagem de outros canais que focam no farmacêutico, tá bom? E se você, né, guerreiro, chegou aí até o final, realmente é aquele cara que gosta de um conteúdo um pouco mais complexo, mais profundo, apesar de ser simples, né, mas um conteúdo mais profundo, que gosta de se aprofundar e conseguiu chegar até o final desse vídeo, escreve o seu nome aí, né, na descrição desse vídeo aí, nos comentários desse vídeo, que no próximo podcast, né, eu vou tentar citar o nome aí de vocês que foram guerreiros, que ficaram até o final. Se os guerreiros forem muitos, né, que ficarem até o final, vou fazer um sorteio e tentar falar aí, né, uma boa parte dos guerreiros que escreveram o nome. Então, se você chegou até aqui, escreve o seu nome aí nos comentários, para mim ir sabendo quem são realmente os guerreiros que chegam ao final de todos os nossos vídeos. E se você tem alguma sugestão de algum medicamento que você vende bem, né, e você gostaria de aumentar a venda adicional desse medicamento, né, posta aí também nos comentários que se realmente for um medicamento que vende muito bem, ou se muitas pessoas estiverem pedindo esse medicamento, eu posso também estar gravando aí um podcast aí sobre esse medicamento que você pediu. E, né, como eu já avisei no começo, né, para você seguir a gente aí pelo resumo, né, então um pouquinho mais abaixo do resumo, você desce um pouquinho aí que tem um monte de link importante, tem o nosso Facebook para quem quer trabalhar em farmácia e não trabalha ainda, a gente tem um outro Facebook que é para quem já trabalha em farmácia, a gente tem o canal do YouTube para quem não trabalha em farmácia e quer trabalhar em farmácia, a gente tem o link do nosso Instagram, tem o link da lista VIP. Se algum de nossos cursos estiver aberto, vai ter o link aí do nosso curso, né? Então, se você quiser aprofundar em tudo isso que a gente está falando, você também pode estar fazendo aí algum de nossos cursos que estiverem abertos, vai estar sendo divulgado nesses links, tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, também tem um link aí abaixo, né, desse resumo, vai ter o link aí do nosso Instagram. Vai lá, nos segue lá que sempre eu vou estar postando o primeiro resumo lá. E aí eu faço o áudio desse resumo, o podcast desse resumo e aviso vocês que o podcast está pronto. Então vocês vão ter acesso primeiro lá e depois aqui, tá? Por que eu posto primeiro lá e depois aqui? Porque se eu postar lá e a galera interagir, a galera comentar, a galera curtir, eu sei que é alguma coisa relevante para vocês e vale a pena eu investir todo esse tempo para fazer esse podcast, para editar, para subir no YouTube. E se eu postar o resumo lá e, né, ninguém tiver nem azul, ninguém curtir, ninguém compartilhar, talvez é um medicamento que as pessoas não tenham tanto interesse, não tenham por que eu ficar perdendo ou investindo tempo, né? Nesse caso vai ser perdendo tempo se as pessoas não têm interesse de estar gravando aí alguma coisa mais profundo para vocês, tá? Então me segue lá, porque dependendo da interação que vocês tiverem lá com o conteúdo que eu postar lá, eu posto aqui depois mais profundo também, tá joia? Então, até mais e venda mais balconista de farmácia.